O Edição das 10 volta a falar hoje sobre as organizações populares e a importância de iniciativas que partem dos cidadãos em busca de melhorias na sociedade e na política. Uma discussão fundamental, principalmente nesse momento em que todos nós estamos escolhendo os candidatos que vão nos representar a partir do ano que vem. Não só nos cargos executivos, mas também no poder legislativo, tão importante para as decisões que orientam o nosso dia a dia em todo o país, né, Aline? Isso mesmo, Raquel. Ontem o tema aqui foram os projetos de iniciativa popular. Como todos nós brasileiros podemos propor leis para não depender exclusivamente dos parlamentares. Hoje a gente vai discutir a necessidade da fiscalização, porque a gente sabe que não adianta só colocar o deputado federal na Câmara, o senador no Senado e esperar cruzar os braços. A gente precisa e deve acompanhar de perto os trabalhos e cobrar que eles realmente nos representem os nossos interesses. Vamos chamar para essa conversa, então, aqui no meu telão estão Paulo Henrique Alves Araújo, ele é diretor do Lab Hacker da Câmara dos Deputados, e também o Pedro Torres, que é coordenador da ONG Meu Rio. Muito bom dia aos dois. Eu vou começar com o Paulo, que vai contar um pouquinho sobre um portal que talvez você nem conheça, mas que existe há quase 10 anos, o E-Democracia. Ele é da Câmara Federal e estimula o desenvolvimento de ações e ferramentas que aumentem a nossa participação no processo legislativo. Paulo, conta pra gente como é que funciona e como é que tem sido a adesão nesses últimos anos. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar do Portal da Democracia, do trabalho que a gente vem fazendo aqui na Câmara. Ele foi um projeto que surgiu há alguns anos, é um movimento que acompanha um pouco o movimento da sociedade brasileira, de tentar modernizar o modelo representativo que a gente tem no país, de abrir mais o poder legislativo. Então, o Portal da Democracia, ele dispõe de uma série de mecanismos que permitem ao cidadão interagir com o parlamentar, interagir com a Câmara dos Deputados e contribuir nos textos de projetos de lei, contribuir nas discussões legislativas que acontecem aqui na Casa. A ideia é a gente experimentar alguns modelos novos em que a conexão entre o parlamentar e o cidadão ela seja mais perene, ela seja permanente, e que a gente tenha uma democracia mais intensiva, fortalecendo as instituições legislativas no país. Então a gente começou aqui na Câmara, como você bem disse, há cerca de 10 anos. A gente agora está num trabalho de tentar disseminar essa ferramenta e essa cultura de participação no legislativo no Brasil todo, no país todo. A gente está começando a fazer experiências com câmaras municipais e assembleias estaduais, e mesmo com órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que tem atribuições legislativas, de tentar estreitar o contato do poder público com o cidadão no que diz respeito às normas que regem o dia a dia, que regem a nossa sociedade, a nossa vida em sociedade. Ô Pedro, o Meu Rio existe há menos de 5 anos, mas já reuniu mais de 200 mil cariocas, né, em busca de mudanças políticas, de políticas públicas. São diversos os projetos de fiscalização de parlamentares que têm raízes, inclusive, em outros estados. Pedro, queria que você falasse para a gente como é o trabalho da ONG, quais são os objetivos de vocês e o que vocês já conquistaram, já ganharam na prática. Muito bom dia. Perfeito, bom dia Raquel, bom dia Aline. Exatamente, assim, o Meu Rio existe desde 2011, hoje já são um pouco mais de 200 mil pessoas, a gente já mobilizou mais de 300 mil pessoas só aqui no Rio de Janeiro, e a gente tenta atuar justamente complementando esse trabalho que o Paulo faz no Lab Hacker, só que por fora do Estado. Assim, a gente acredita que a democracia ela é muito importante para ser só feita de 2 em 2 anos, no caso de qualquer eleição, ou de 4 em 4 anos, no caso de eleição federal como essa agora. Então, o Meu Rio atua no acompanhamento legislativo, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e atua também junto com outras cidades da rede Nossas Cidades, Meu Recife, Minha Porto Alegre, Minha Sampa, enfim, na atuação, na fiscalização de cada uma dessas casas legislativas. Então, o Meu Rio ele já atuou, enfim, diversas campanhas especificamente. A gente acredita muito em mobilização contra algum projeto de lei específico ou a favor de algum projeto de lei específico que expanda e fortaleça a democracia. Ô Paulo, queria que você falasse pra gente como vocês aí percebem a adesão da população. A participação social tem aumentado, é pequena? Porque a gente sabe, tem muita gente que se diz, principalmente atualmente, desiludida com a política, mas muita gente também, justamente por causa disso, quer participar mais. Como é que vocês têm percebido essa participação das pessoas? A gente tem observado, nos últimos anos, um movimento crescente de participação.
A gente tinha, ao longo desses 10 anos, quando começou com o Portal da Democracia, a gente tinha uma aversão muito grande ao tema político em geral. As pessoas não queriam nem conversar sobre esse assunto, né? E como você bem pontuou, a gente vê hoje em dia um movimento no sentido inverso. As pessoas, até por acharem que poderiam ter serviços melhores do poder público em geral, elas estão se engajando mais. Só que a discussão ainda é uma discussão distante. De certa forma, elas discutem nos seus fóruns particulares, em fóruns reservados, mas elas não têm ainda tanto contato ou mesmo tanto conhecimento de oportunidades que elas têm de estar interagindo com o poder público. No Portal da Democracia, a gente já vislumbrou um crescimento fantástico ao longo desse tempo. Um exemplo, uma ferramenta nova que a gente passou a utilizar no ano de 2000, no final do ano de 2016, que são as audiências públicas interativas. A Câmara tem a previsão constitucional das audiências públicas para consultar a sociedade sobre projetos que estão tramitando aqui na casa, temas de interesse do país. Só que essas audiências acontecem aqui em Brasília, então o acesso a elas é relativamente reservado, porque é um espaço físico aqui que exigiria o deslocamento de alguém para a cidade. O que a gente fez? A gente criou, negociando com a mesa diretora, com as comissões, uma ferramenta que permite que as pessoas possam participar remotamente. A gente começou esse trabalho no início de 2017, e à medida que a gente foi tendo casos de sucesso com participações fantásticas em temas bem relevantes dentro da casa, a gente conseguiu alcançar ao final do ano um número de 400 audiências públicas que foram feitas por meio desse canal. Então, com mais de 60 mil pessoas participando. Uma coisa que às vezes cuja participação era restrita ali a dezenas de pessoas que poderiam vir a Brasília para poder participar de audiência presencialmente, a gente consegue agora ter audiências com participação de 500, 800 pessoas, multiplicando em mais de 10 vezes o alcance da participação. Isso ainda é uma fração do que é a cidadania no país como um todo, mas a gente tem visto um crescimento considerável na adesão e digamos assim, na disposição das pessoas de fato contribuírem para que a gente possa construir um país melhor, um legislativo melhor. E aí a pergunta que a gente se faz e que eu jogo agora para o Pedro é como é que a gente aumenta essa adesão, né? Como é que a gente multiplica esse número de pessoas que já se reúnem para acompanhar eletronicamente uma audiência em andamento no Congresso Nacional que pode mexer diretamente com a nossa vida, né? O tempo que está sendo gasto por esses parlamentares que são pagos com o nosso dinheiro. Pedro, eu sei que a ONG Meu Rio mobiliza muitos jovens, né? Hoje vocês têm aí 200 mil pessoas no Rio, cadastradas no site deles, que recebem esses alertas de audiências, discussões que estão acontecendo sobre o Rio de Janeiro e que interessam a todos que moram aí. Mas o que você sente, Pedro? Por que é tão difícil atrair? Que tipo de mudança cultural é essa que não chega? A gente reclama tanto, mas na hora de ir lá gastar um tempo para entrar naquela história e se envolver com aquilo, dá uma preguiça, sei lá. O que a tua experiência conta com relação a isso? Eu acho que, eu concordo com o Paulo, assim, que a gente tem cada vez mais gente participando de forma geral, e o que eu percebo nesses anos que eu trabalho aqui é que cada vez mais pessoas querem participar de alguma forma. E nem sempre o Estado fornece a melhor forma das pessoas participarem. As audiências públicas são um processo extremamente burocrático, as audiências da Câmara, de forma geral, as sessões são no horário da tarde, durante terça, quarta e quinta-feira, então a maioria das pessoas está trabalhando ou estudando. Então, o Meu Rio se posiciona muito como essa ferramenta, a gente fiscaliza o tempo inteiro, né? Então a gente é, de fato, uma ferramenta de fiscalização desse poder, porque a gente tem o privilégio de poder acompanhar diariamente as sessões e tudo mais. Então, a gente percebe que as pessoas procuram a gente, já que elas não podem estar lá na Câmara o tempo inteiro, não podem acompanhar as sessões e tudo mais. A gente está lá servindo de canal, servindo de pressão, de fato, da população naqueles vereadores, ou nos deputados, enfim. Então, cada vez mais canais estão surgindo justamente para poder servir como esse meio termo, né? esse, de fato, canal entre a população que não pode estar lá assistindo ao vivo a sessão e os vereadores que estão achando que ninguém está observando o trabalho deles. Eu acho que cada vez mais é importante surgirem movimentos, fortalecer esses movimentos que já existem, como Meu Rio, enfim, de monitoramento constante da ação dos parlamentares.
Agora eu queria, para fechar aqui nossa conversa, temos poucos minutos, vamos aproveitar metade com cada um, vamos tentar aproveitar esse know-how de vocês. Paulo, eu queria conversar com você rapidamente sobre as dificuldades para ampliar essa participação. Você comentou comigo por telefone que muitas vezes a forma como os textos legislativos são escritos, né? A forma como é escrita essa fala, esse texto parlamentar, dificulta o acesso das pessoas, né? Textos muito herméticos, complicados de se entender. Como é que a gente melhora isso também? A gente tem vários vertentes que a gente tem começado a trabalhar aqui para tentar aperfeiçoar esse tipo de processo. A gente acha que a linguagem legislativa ou a linguagem da nossa comunicação com a sociedade ela pode ser aperfeiçoada e há projeto em andamento na casa nesse sentido de conduzir isso. A gente está começando um projeto aqui agora. Um outro gap que a gente acha importante é que a gente acha que a formação política no país ela poderia ser aperfeiçoada. A gente está num cenário atual que eu acho que as pessoas nem se dão conta mais de qual é a importância de se ter um poder legislativo, ou da importância que isso tem para poder ter uma democracia de fato. De lembrar que um poder legislativo foi criado na sua concepção inicial para poder, de alguma forma, estabelecer regramentos para o convívio em sociedade. Hoje a gente tem dificuldade de enxergar esse valor. Então, a gente acredita que é preciso investir em educação, e a gente está tentando conceber um programa de educação que a gente possa, no país todo, difundir conteúdos de educação política, de alguma forma conscientizar as pessoas. De outro lado, a gente tem buscado estabelecer contatos mais simples de interação, meios mais simples de interação com a sociedade. A gente tem um serviço antigo aqui, que é um serviço de enquete, que está sendo modernizado agora pela Secretaria de Comunicação e Área de Tecnologia da Casa, que vai permitir a pessoa não só dizer se ela é favorável ou contrário a um determinado projeto, mas dizer também o que ela vê de positivo e negativo naquele projeto, na linguagem dela, numa forma, expressando a opinião dela, sem precisar de usar um teor técnico ou ser tão preciso como a gente tem no Wikileaks, que é uma ferramenta mais antiga que a gente utiliza. Então, a gente quer, na verdade, a gente tem trabalhado em várias frentes no sentido de aproximar o cidadão do que é o poder legislativo, do que ele pode trazer para cá, e também levar o legislativo a estar mais próximo do linguajar, do dia a dia, da forma como o cidadão está acostumado a interagir, a discutir a política, que está ficando tão frequente no nosso dia a dia. Pedro, para a gente fechar, você falou sobre monitoramento constante. Importante também a gente ficar de olho nos nossos candidatos, nos eleitos, fora do período eleitoral. A gente fala muito sobre isso no período eleitoral, depois a gente esquece em quem votou, não cobra mais nada daquela pessoa e aí vida que segue. Isso, perfeito. Eu acho que a gente teve um caso específico aqui em 2016, no Rio de Janeiro, as eleições, os vereadores, no apagar das luzes do segundo turno das eleições, no último dia de outubro, início de novembro, os vereadores queriam aprovar um projeto de lei que dava uma mesada vitalícia para cada um deles, caso fossem servidores públicos e tivessem sido reeleitos por mais de 3 vezes, de R$15 mil. Então, justamente nesse período pós-eleições, que eles acham que as pessoas desligam a TV depois das eleições, né, apertam os números das urnas e ninguém está acompanhando, e a gente estava ali acompanhando, monitorando o tempo inteiro. A gente conseguiu barrar, junto com 40 mil pessoas que atuaram pela nossa plataforma, pela nossa ferramenta, junto de pressão a eles, enfim. Então é isso, é mostrar que a gente está de olho, para além das eleições, a gente está de olho depois do dia 7 de outubro, depois do final de outubro, a gente vai estar sempre de olho, e o Meu Rio é uma ferramenta para isso. Tá certo. Pedro Torres, coordenador da ONG Meu Rio, muito obrigada. Paulo Henrique Alves Araújo, diretor do Lab Hacker da Câmara dos Deputados, que estejamos todos mais atentos, responsáveis aí em cobrar os nossos eleitos. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. A gente faz agora um rápido intervalo a seguir.